13º domingo do tempo comum, quase completando, não só um ano, como um ciclo litúrgico. E a palavra de Deus colocada para nós hoje, nesse domingo, dia do Senhor, é um convite para refletirmos que a partir das nossas escolhas, nós na verdade estamos escolhendo o projeto de Deus, ou o reino de Deus. Estamos escolhendo ser parte integrantes desse projeto, ou, na verdade, nos afastando desse projeto de Deus. É um evangelho denso, bonito, profundo, nos dá oportunidade para essa reflexão. Primeira coisa, o texto bíblico aqui do evangelho diz, dizendo que, olha, algumas pessoas estavam comentando a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. É interessante falar do templo. Semana passada, por termos celebrado a dedicação à Basílica do Latrão, o Evangelho também falava desse templo de Jerusalém. Era um templo belíssimo, belíssimo, uma longa história que acompanhou a história do povo de Israel. O primeiro templo de Jerusalém foi construído a mando de Salomão, por volta do ano 930, mais ou menos, antes de Jesus. Ele passou por várias etapas, foi sendo aperfeiçoado, aumentado, embelezado. Aí aconteceu aquilo que o padre destacava semana passada, por conta do livro do profeta Ezequiel, que no ano 586, Nabucodonosor fez um cerco e destruiu o templo. Levou todo mundo escravo. Eles ficaram lá, uma geração e meia, 50 anos escravos. Depois eles foram libertados e começaram a voltar para a Judéia, para Jerusalém. E eles se organizaram. Tem alguns profetas na Bíblia, Joel, o próprio Malaquias hoje, fala da reconstrução desse templo em Jerusalém. Também, novamente, passou por várias etapas, E aí, pegando um pouquinho novamente o evangelho da semana passada, que falava lá de Jesus no templo, o evangelho de João, e quando Jesus questiona, diz que podia destruir o templo, que ele reconstruiria em 3 dias, ele foi confrontado com a seguinte afirmação: ora, 46 anos foram necessários para construir esse templo, e você vai reconstruir em 3 dias? Do que eles estão falando, Porque na época de Herodes finalizou, uma grande reforma, uma grande construção, um grande embelezamento. Toda a vida de Israel era em função desse templo. As pessoas vinham para Jerusalém, para vivenciar a fé, a religião, a partir desse templo. Herodes morreu no ano 4 da era cristã. Então, se foi ele que finalizou, foi antes disso, Ou seja, na época de Jesus já tinha passado aí novamente mais de 30 anos da conclusão. Ele deveria estar belíssimo, tanto é que ele é apontado como uma das maravilhas do mundo antigo. Tem 7 maravilhas apontadas pelo mundo antigo. E um deles era o Templo de Jerusalém. O outro era os Jardins Suspensos da Babilônia, outro era as pirâmides do Egito, um quarto era o Colosso de Rhodes, os outros 3 o padre não lembra, fica devendo, depois você pesquisa. Então assim, belo, belíssimo, belíssimo, como diz o italiano. E as pessoas se admiravam, ou seja, tinha ofertas votivas, flor para tudo quanto é lado, detalhes, ornamentos, peças de ouro, diamantes, enfim. E é o belo. Até uma pequena oportunidade para a gente refletir também sobre a beleza, sobre contemplar a beleza. Olha, é gostoso, prazeroso ver alguma coisa que é bonita. É coisa bonita, Uma pintura, uma escultura, um espetáculo de dança de balé,
uma música, são coisas belas da nossa cultura. E é gostoso, né? Uma vez me questionaram, e eu também faço sempre essa reflexão, uma senhora falando para mim que ela era vaidosa, preocupada com a beleza. Aí aquela pergunta que as pessoas acabam sempre fazendo para o padre: padre, é pecado? Aí a gente reflete assim: depende. Como assim, né? A mulher, digamos assim, até pela sua condição feminina, sua feminilidade, ela está preocupada de estar bonita, está, digamos assim, investindo na sua beleza, nos seus cuidados, né? Cabelo, roupa, pele, vestimenta, enfim. Olha, se o cuidar da beleza faz a pessoa se sentir bem, e ela se sentir bem faz dela uma pessoa amorosa, uma pessoa melhor, uma pessoa boa, então não é pecado. Muito pelo contrário, é uma ajuda que ela tem para viver os valores do reino, para escolher Jesus Cristo, para ser essa pessoa boa. Onde que começa o problema? O problema começa quando essa preocupação com a beleza acaba se tornando a única preocupação da vida da pessoa. E tudo gira em torno disso, até os gastos, né? Eu dei um exemplo ontem, então, quer comprar um par de sapato. Nossa, que bom, né? A gente precisa de sapato. Que bom. Aí comprou o par de sapato, aí semana que vem quer outro. E na outra semana quer outro. Aí a pessoa vai gastar só em função dessa preocupação de estar bem vestida, beleza? Não vai ter para partilhar, não vai ter para repartir, não vai ter para fazer caridade. Aí a gente tem um problema, E nessa dimensão, né, da escolher, né, a gente pode dizer então, não perder o foco daquilo que é mais importante: viver o amor de Deus. Isso deverá ser o centro. Aí Jesus então, olha, então vocês estão achando que aqui tudo é bonito? Dias virão que não sobrará pedra sobre pedra. De fato, no ano 68, o imperador romano Tito, general ainda, depois que ele virou imperador, ele fez o cerco em Jerusalém, porque ele perdeu a paciência com os judeus, destruiu a cidade de Jerusalém e literalmente o templo. Não sobrou uma pedra sobre pedra, nunca mais foi reconstruído. Por conta dos longos tempos, não se sabe nem exatamente onde que era a parte principal do templo. Até hoje, se perdeu. Ou seja, está tudo centrado nessa beleza. Passou a beleza. O que ficou? Está tudo centrado na sua beleza. Veio o envelhecimento. O que ficou? Olha, quando aquilo que nos motiva é o amor de Deus, o que fica é o amor de Deus. Bom, aí fala que Jesus, olha, quando que vai acontecer isso? Vai ter muitas guerras. De fato, ao longo da história da humanidade, o que não faltou foram guerras. É interessante se você refletir, né, sobre o início de uma guerra, a gente vai chegar numa outra causa de pecado, além da vaidade. Por trás de toda uma guerra, se a gente pudesse definir com uma palavra, eu com toda certeza escolheria a palavra ganância. Ganância. Dois povos guerreando, vai ver o início da guerra. Eles estão brigando porque um tem um acesso lá pelo rio ao mar, alguma coisa assim, que ia facilitar a rota comercial, o outro não aceita negociar, aí então para ter aquela rota eu vou guerrear. A história das guerras são essas, da violência, dessa ganância. E quando a gente quer se libertar, na verdade, a gente tem que se libertar justamente disso, de qualquer tentação, além da vaidade e da ganância. E aí a gente cultivar no nosso coração verdadeiramente o amor de Deus, né? A violência,
Um outro exemplo, né, que Malaquias fala na primeira leitura que vai queimar, né? Não está falando do fim do mundo, nem Jesus. Ele está falando como é que a gente acaba com a violência. Sabe como? Deixa eu dar um exemplo a partir do Evangelho. Alguém vem e te dá ali um belo de um tapa na cara. Qual que é a nossa reação? Instintivamente, a gente dá um tapa também, é ou não é? Verdade? A gente vai dar um tapa também. E aí a pessoa que levou o tapa na cara e que revidou, e aquela que deu, ela vai querer te dar outro tapa. E mais outro. E daí, dali a pouco, vocês estão se atracando. E se tiver uma arma, pronto, alguém já morreu. O que Jesus ensina no Evangelho? Como é que a gente responde o mal? Como é que a gente responde a violência? Ele fala assim, se alguém te der um tapa na cara, oferece a outra. Ao fazer isso, acabou o ciclo de violência. Acabou o ciclo de violência. Morreu ali. É isso que Jesus está falando. Existe um projeto de Deus que passa pelas nossas escolhas. Existe um projeto de Deus que passa por uma motivação de viver o amor de Deus. Precisamos escolher. Aí na segunda leitura, completando, né, a carta aos Tessalonicenses, Paulo faz uma expressão aqui, porque naquela época havia pessoas loucas, né? E essas pessoas passaram lá por Tessalônica falando que o mundo estava acabando. O mundo estava acabando. E aí a conclusão de alguns era assim, bom, se está acabando não vou fazer mais nada. Se está acabando, na verdade, vou esperar acabar. Aí Paulo fala assim, olha gente, está acabando? Não está acabando coisíssima nenhuma. Muito pelo contrário, Jesus deixa muito claro. Naquela época tinha gente louca e hoje também tem gente louca que fica falando essas coisas. E perde o foco. Aí Paulo, numa posição radical, fala, não, quem não trabalha não deve comer também. Né? Não deve comer, já que essa é a preocupação, já que essa, na verdade, é a motivação. Viver o amor de Deus. Escolher o amor de Deus. Então, quase completando esse ciclo litúrgico, a mensagem de Jesus. Fazer essas escolhas para que aquilo que é do reino possa prevalecer em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a fé. Creio